obrigada, Sr. Rubens, por aceitar o nosso convite para conversar aqui conosco da AgriShow. Eu gostaria de começar a entrevista falando do perfil do comércio existente entre o Brasil e os países árabes. Qual é a importância dos países árabes para o agronegócio brasileiro? E como o Brasil se tornou o maior produtor de proteína halal do mundo? E que oportunidades esses mercados ainda reservam para os produtores e demais empresas da cadeia do agronegócio? Thaisa, eu que agradeço, em nome da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a oportunidade de estar contando para a sua audiência a importância desse mercado e como o Brasil está sabendo trabalhar com esse mercado. Começou, na verdade, aí fazendo uma pequena retrospectiva, começou lá em 1981, quando o primeiro frango chegou em Jeddah, na Arábia Saudita. E isso veio vindo e veio crescendo muito. E teve um crescimento bastante expressivo nos anos 2000, no início dos anos 2000, e de lá para cá vem crescendo demais e se tornou, em 2019, o terceiro mercado para o Brasil. E no agronegócio se tornou o segundo mercado. Então, hoje, o grupo dos 22 países, que aí só retomando um pouco, são 22 países que fazem parte da Liga Árabe, que tem países no norte da África, países no Levante e países no Golfo Arábico. Esses países, eles todos têm em comum a língua árabe e têm em comum também que eles têm, a maioria da população são islâmicos e que exigem que as proteínas sejam halal. E o Brasil vem pegando, então vem se especializando na produção de produtos halal. E hoje é visto no mundo árabe e no mundo muçulmano como o grande especialista em produtos de proteína halal. E é o maior produtor de proteína halal do mundo. Então, hoje o Brasil, além de exportar para os países árabes, exporta para todos os países islâmicos, que estão 57. E além dos 57, também para a população islâmica que está pelo mundo todo. Então, que também tem islâmicos, inclusive aqui no Brasil, tem na Europa, e que dá um contingente de mais ou menos 1.800.000.000 pessoas. Se nós pensarmos nos islâmicos como todos, se nós pensarmos nos árabes, são 400 milhões de pessoas nos 22 países. E que isso, se nós pensarmos em 2019, nós estamos falando em 19 bilhões de comércio com os árabes. Um crescimento de 6% em relação a 2018, o que é muito expressivo. E com a fidelidade dos árabes que vem se mantendo constante, apesar de todas as ofertas que os nossos concorrentes fazem aos árabes e tal, apesar de todas as coisas que acontecem de vez em quando, como carne fraca e tudo isso, os árabes se mantêm fiéis, eles têm uma confiança no Brasil, que, claro, o Brasil também soube estabelecer essa confiança com transparência, indo, na época da carne fraca, o ministro Blair Maggi foi conosco para os países árabes explicar o que estava acontecendo no Brasil, isso eles prezam demais. Então, o Brasil soube também aprender a cultura, a lidar com essa cultura, e tudo isso vem fazendo com que a importância desse mercado cresça, e hoje é isso. Hoje nós passamos, em 2019, até 2018, era o 5º mercado brasileiro. Em 2019, passou a ser o 3º maior mercado para o Brasil. E no agronegócio, passou a ser o 2º maior mercado. Um dos maiores produtos vendidos é a carne de frango, açúcar, carne bovina, depois milho, e aí vem outros produtos a seguir. Mas esses são os maiores produtos que nós exportamos a eles e com tendência a crescimento. Perfeito. E como anda o comércio Brasil-países árabes no contexto dessa pandemia do Covid-19? E que oportunidades ainda existem para as empresas do agronegócio? Olha, se nós pegarmos o início desse ano, que aí já estamos com o começo do Covid-19,
O começo desse ano teve uma queda. Nós tivemos uma queda no comércio com eles, mas não dá para falar que foi tudo por causa do Covid-19, não. Nós tivemos um começo turbulento. É que tanta coisa já aconteceu nesse ano que às vezes a gente esquece um pouco. Mas nós tivemos uma tensão muito forte entre Estados Unidos e Irã, que fez com que os seguros para a exportação, seguro marítimo, tudo isso crescesse demais para aquela região, apesar do Irã não ser um país árabe, mas como os navios chegam naquela região, então esse seguro cresceu, então isso também fez crescer os valores, né? O preço do petróleo também teve aquela disputa entre Arábia Saudita e Rússia, e o preço do petróleo caiu, então também eles passaram a ter menos, como grande parte, muitos países árabes também dependem do petróleo, o preço do petróleo caindo, isso muda também um pouco o poder de compra deles, então isso também influenciou. E claro que também veio o Covid-19 e fez com que também nós tivéssemos um menor acesso aos aeroportos, por exemplo, de Dubai, estava com um problema de acesso ao aeroporto, nós tivemos na Arábia Saudita o fechamento da peregrinação, então tudo isso influenciou e fez cair um pouco o mercado, nós tivemos uma queda de 13% de abril a março, se nós compararmos com o ano passado. Então teve um pouco essa queda, mas também a gente está vendo que isso está voltando, e isso foi muito menor nos alimentos básicos, por exemplo, frango não caiu, frango aumentou 2%, em torno de 2%, 1%, 1,5%. Açúcar aumentou 41% a compra. Quer dizer, os alimentos que eles realmente precisam muito, até por causa do coronavírus, isso aumentou mesmo. Então, teve lá uma influência, está tendo uma influência, está tendo uma mudança de perfil, mas não, a tendência não é de queda, a tendência é de aumento, até porque eles estão realmente mudando esse perfil, como o mundo inteiro está mudando, né? O mundo inteiro está revendo tudo, e daí dá para falar o seguinte, olha, infelizmente nós estamos nessa crise toda sanitária, de coronavírus, mas tem muita oportunidade para essa relação. Eu não diria que é para o Brasil, eu acho que é para essa relação entre Brasil e países árabes. Perfeito. Existe hoje, nos países árabes, um grande esforço para estruturar cadeias de produção de alimento. Esforço esse que vem demandando a aquisição de grãos do Brasil, insumos produtivos e até oportunidades de investimento. Além disso, há um grande interesse em estruturar alianças de capital árabe e brasileiro para garantir interesses comuns como a segurança alimentar. Como esses cenários podem evoluir e gerar oportunidades para o Brasil? Então, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eles vêm mesmo estruturando isso, porque eles querem ser mais autossuficientes na produção de alimentos, né? Eles têm, na segurança alimentar, uma preocupação extremamente forte, porque a produção deles é muito baixa de alimentos, até pelo próprio clima, pelo problema de terras, que eles não têm terras aráveis, não tem a terra lá não tem o que nós temos aqui, né? Essa riqueza que nós temos para a produção e tal. Então, eles vêm se preocupando muito com isso, e o Brasil é o grande parceiro deles nisso, né? E aí eles querem se tornar mais autossuficientes e estão investindo muito nisso. Isso, no começo, assustou um pouco o mercado, porque falaram, opa, nós vamos perder o mercado. Por outro lado, se viu que tinha aí uma complementariedade, e nós, na Câmara, estamos fazendo um estudo muito profundo para ver essa total complementariedade, onde é que nós podemos complementar mesmo isso, com o fornecimento de vários outros produtos, inclusive de serviços, tecnologia, e tudo isso para ajudá-los nisso. Isso não significa que nós vamos perder mercado, significa que nós vamos, às vezes, substituir produtos e serviços por outros, fazendo as parcerias estratégicas. Agora, o que acontece nisso? Mudou um pouco o perfil, então a gente pode vender um pouco menos de produtos
finais ali, mas podemos vender também então milho, tudo isso para eles irem produzindo. Porém, com o coronavírus, eles também, de repente, deram uma parada nisso e falaram assim, espera aí, que nós não estamos preparados para isso, então vamos voltar um pouco atrás, vamos voltar a comprar o alimento direto, porque não vai dar tempo para a gente estar estruturados. Então, o que está acontecendo com isso? Nós voltamos a fornecer o alimento, tanto que a demanda hoje por frango, por exemplo, tá muito alta. Nós estamos até, fizemos até um comitê na Câmara para encontrar novos fornecedores para a demanda que está tendo. Então está voltando essa demanda muito forte, porque eles estão querendo inclusive estocar e tal, porque como o coronavírus ninguém sabe direito até quando vai, então eles estão preocupados com isso, estão contando com o Brasil para isso. Por outro lado, eles também não vão abandonar completamente a ideia de produção local. Então abre para nós uma ótima perspectiva que é, por um lado, volta a produção de alimentos e a compra deles por alimentos, e tem esse outro caminho de fornecimento de insumos para complementar e ajudá-los nessa produção local, para eles desenvolverem isso. Tem a oportunidade da expertise, de nós passarmos para eles, sabe, de nós assessorarmos a eles com nossa expertise de produção em altas temperaturas, por exemplo, em maquinário que nós temos desenvolvido. Toda essa expertise que o Brasil foi construindo através desse tempo, nós podemos ir passando a eles de uma forma muito interessante, com valor agregado. Nós vamos agregando valor ao nosso conhecimento e vamos agregando valor aos nossos produtos, por exemplo. Nós temos muitos produtos que nós podemos vender com valor agregado, e não só commodities. Nós somos muito fortes na commodities, mas nós podemos vender com muito valor agregado, produtos com valor agregado e produtos diversificados. Por exemplo, nós vendemos hoje muito poucas frutas para eles. E eles consomem muitas frutas. E já abriram as portas para nós, vendemos mais frutas para eles. Nós já estamos vendo, inclusive, de criar hubs no Golfo para reexportar as frutas brasileiras do Golfo para os outros países da região. Então, tudo isso vai abrindo, porque eles também têm muito interesse nisso, tudo isso vai abrindo oportunidades, e são oportunidades que agora elas vão se somando. Engraçado que elas não fecham uma porta, abrem novas portas. E isso está sendo muito interessante, e tudo isso está sendo agilizado com essa história dessa pandemia. Porque está todo mundo dizendo, olha, agora a gente tem que rever e tem que correr com essas coisas. E uma coisa, quando eu digo agilizada, que é uma coisa que está gerando uma oportunidade também, é que nós na Câmara, por exemplo, a gente faz a certificação digital, a certificação de documentos. Né? Para os países árabes, tem que certificar os documentos que passam por todo o governo brasileiro, por todas as empresas e tal, e a Câmara certifica isso para chegar nos países árabes, e eles falam, opa, isso tudo está certificado pela Câmara, então está tudo certinho. Né? São 26 critérios que a gente passa. Perfeito. Até essa, desculpa ele cortar, até essa é a próxima questão, até que a gente ia perguntar. Como, então, esses produtores rurais e as empresas da cadeia produtiva do agronegócio podem acessar os mercados árabes a partir de entidades como a Câmara Árabe, por exemplo, e os serviços prestados por elas? Acho que o senhor até já iniciou. Tá, desculpa que eu antecipei aí, mas era para complementar lá na oportunidade do coronavírus. Então, já pego isso e complemento com a história da certificação. Então, quando um produto chega nos países árabes, eles vão verificar toda a documentação, mas eles vão verificar, na verdade, se essa documentação está certificada pela Câmara. Se estiver certificada, é porque tudo isso foi verificado, inclusive o certificado halal, se ele é verídico, se ele está correto e tal. Isso, antigamente, quer dizer, uma grande parte ainda é feita tudo através do papel. Porém, com a pandemia, rapidamente, uma coisa que a gente vinha desenvolvendo de forma muito demorada, negociações e tal, muito rapidamente, alguns países, e mesmo alguns trâmites aqui no Brasil, todo mundo aceitou fazer isso digitalmente.
Então, nós resolvemos isso, coisa que estava demorando anos para ser resolvida, nós resolvemos em 2 semanas. Sabe, agilizou muito o processo. E isso não volta mais no papel, né? Quer dizer, para esses países. Sim. Tá? E agora a gente está procurando implantar nos outros países também. Mas, complementando a sua pergunta, então, como é que pode se acessar esse mercado? Então, a Câmara tem mais de 60 anos, tem 68 anos, vai fazer. E ela tem por missão exatamente isso, aproximar brasileiros e árabes, conectando todos eles, para verificar que oportunidades tem e repassar para os brasileiros e para os árabes as culturas de cada um dos locais. Então, a Câmara é especialista nisso. Então, ela entende perfeitamente a cultura árabe, entende perfeitamente a cultura brasileira, porque a gente tem isso muito claro. Quer dizer, se você não entender a cultura, se você não entender os hábitos, se você não entender como é que o consumidor e como é que o comprador de cada local age, você não consegue estabelecer parcerias. Você pode fazer uma venda, mas não significa que essa venda se perdure, não significa que isso seja uma coisa que cria fidelidade, que crie confiança. Então, você precisa... E para isso, nós temos uma série de departamentos lá, como a inteligência de mercado, que tem todas as informações, inclusive legais, de como é que você faz para entrar naquele país, que exigências são para aquele produto, se tem mercado, se não tem mercado. Temos lá estabelecido um escritório internacional que hoje está em Dubai, vamos criar outros escritórios internacionais para que os brasileiros tenham apoio lá e que a gente possa, estando lá, ter mais informações para passar para os brasileiros. Temos a certificação digital que eu falei aqui, temos a tradução para o árabe, temos a AMBA, que é uma agência de notícias que traz notícias do mundo árabe para cá e do Brasil para o mundo árabe, é uma agência de notícias que, na verdade, não é direto do consumidor final, mas é uma fonte de informação, onde a gente tem convênio com as agências de notícias do mundo árabe, é uma agência de notícias em português, em inglês e em árabe, para troca de informação, mesmo que a gente acha básico que tem que ter informação, porque senão as coisas não acontecem. Então tem uma série de serviços que a gente que hoje nós temos uma série de associados árabes, inclusive, que nos procuram, que a gente tinha engraçado, que isso foi uma surpresa para a gente abriu para os associados árabes, achando que eles iam querer muito interesse em vender para o Brasil. Pelo contrário, eles queriam saber de quem eles comprariam do Brasil. Eles têm muito interesse em comprar do Brasil. E isso foi muito reforçado com a visita da ministra Tereza Cristina aos países árabes no ano passado e também com a visita do presidente Bolsonaro aos países árabes no ano passado, onde nós estabelecemos uma série de acordos nos países árabes desta época, inclusive acordos de investimento, onde eles têm muito interesse em investir no Brasil, porque eles querem criar essas parcerias estratégicas. Então, tudo isso e esses investimentos, para quê? E para que esses acordos? Para abrir o mercado árabe para os brasileiros mesmo, para que os brasileiros possam acessar esse mercado. E é uma outra forma de acesso. Você falou, como é que pode acessar? Nós temos um acordo, por exemplo, com uma empresa, com um organismo da Arábia Saudita, onde eles querem fazer parcerias com empresas brasileiras para que as empresas brasileiras possam estar na Arábia Saudita aplicando seus produtos lá, vendendo seus produtos lá, desenvolvendo seus produtos lá. Então, é uma forma de acesso muito interessante com incentivos da Arábia Saudita para as empresas brasileiras. Então, é uma forma de acesso também. E, para isso, eu convido todos sua audiência a conhecer a Câmara, através do site, né? Depois, presencialmente, em São Paulo ou em Itajaí, onde a gente também tem escritório. Enfim, hoje em dia, em todas as plataformas, em redes sociais e tal, a Câmara está totalmente à disposição para abrir esse mercado, que é um mercado riquíssimo, maravilhoso, que a gente acredita muito nele e que cresce muito, né? Um dos mercados que mais cresce no mundo. Perfeito. Então, muito obrigada, presidente Rubens Hanum, pelo seu tempo, pela participação. A ideia foi realmente passar uma óptica internacional aí para a nossa audiência. Então, muito obrigada por compartilhar conosco aí seu conhecimento, sua expertise como presidente da Câmara Árabe Brasileira.
E fiquem ligados em nossas redes sociais, em nosso canal de conteúdo, AgriShow Digital, e confiram as ações de conteúdo e digitais que a AgriShow preparou especialmente para você. Muito obrigada. Muito obrigado.